Olá a você que nos acompanha do outro lado da tela. Já parou para pensar sobre os limites da ciência? Até onde devemos ir em nome do conhecimento? A história da humanidade é repleta de grandes avanços científicos, mas também de momentos em que nossa curiosidade e ambição nos levaram longe demais. Quando o ser humano brinca de ser Deus, as consequências podem ultrapassar qualquer limite imaginável. Hoje, vou te contar sobre 5 experiências científicas que deram terrivelmente errado. Não são histórias de ficção científica ou de filmes de terror, são eventos reais que mudaram para sempre a vida das pessoas envolvidas e, em alguns casos, afetaram gerações inteiras. Acomode-se, respire fundo e prepare-se para uma jornada pelos abismos do conhecimento humano, onde a linha entre genialidade e loucura se torna perigosamente tênue. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou o que muitos consideram o pior acidente nuclear da história. No reator número 4 da usina de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética, uma experiência aparentemente simples se transformou em catástrofe. Tudo começou com um teste de segurança. Os engenheiros queriam verificar se, em caso de falta de energia elétrica, o sistema de refrigeração do reator continuaria funcionando até que os geradores de emergência assumissem. Parece razoável, não é mesmo? Um teste de rotina para garantir a segurança de todos. Mas o que deveria ser apenas um procedimento controlado se tornou um pesadelo quando uma série de erros humanos, falhas no design do reator e violações de protocolos de segurança levaram a um aumento súbito e incontrolável de potência. Em questão de segundos, a temperatura do núcleo disparou, causando explosões que destruíram o reator e liberaram material radioativo na atmosfera. Foi como se o próprio Sol tivesse descido à Terra, descreveu um dos sobreviventes. A nuvem radioativa se espalhou, primeiro sobre a cidade próxima de Pripyat, onde moradores continuaram suas vidas normalmente por quase 36 horas antes da evacuação, sem saber que estavam respirando ar mortal. A cidade fantasma de Pripyat permanece até hoje como um monumento silencioso do desastre. Apartamentos abandonados às pressas, com pratos ainda nas mesas, bonecas largadas em quartos infantis, escolas com lições inacabadas nos quadros negros. Um parque de diversões que nunca chegou a ser inaugurado, com sua icônica roda gigante enferrujada, tornou-se o símbolo mais visível desse abandono forçado. Os números são assustadores. Mais de 350 mil pessoas evacuadas, uma área de exclusão de 2.600 quilômetros quadrados que permanecerá inabitável por milênios, e estimativas de mortes que variam de alguns milhares a centenas de milhares, quando consideramos os efeitos de longo prazo da radiação. O mais trágico em Chernobyl foi, talvez, o heroísmo anônimo. Bombeiros que combateram incêndios sem equipamento adequado, sabendo que cada minuto ali significava menos tempo de vida. Mineiros que cavaram túneis sob o reator em temperaturas escaldantes para evitar que o núcleo derretido contaminasse o lençol freático. Liquidadores que removeram grafite radioativo do telhado, onde robôs paravam de funcionar devido à radiação extrema. Muitos desses heróis morreram dias ou semanas depois, com seus corpos literalmente desintegrando-se de dentro para fora. Outros carregam até hoje as cicatrizes invisíveis da radiação, cânceres, deformidades, vidas encurtadas. O que aprendemos com Chernobyl? Que tecnologia sem responsabilidade é apenas poder sem controle. Que a arrogância científica pode cobrar um preço terrível. E que, quando brincamos de manipular forças tão poderosas quanto o átomo, as consequências de nossos erros podem perdurar por gerações. Hoje, a natureza reclamou Pripyat. Lobos, ursos e outros animais selvagens vagam pelos prédios abandonados. Árvores crescem através do asfalto rachado. É como se o mundo estivesse dizendo: vocês falharam, agora é minha vez. Mas a radiação invisível permanece, um legado tóxico que continuará muito depois que todos nós tivermos partido. Imagine acordar em uma sala estranha, sem saber como chegou lá, com memórias fragmentadas e uma sensação inexplicável de terror.
Para dezenas de cidadãos americanos e canadenses, durante as décadas de 1950 e 1960, isso não foi um pesadelo, foi a realidade, cortesia de seu próprio governo. O projeto MKUltra, conduzido pela CIA durante a Guerra Fria, representa um dos capítulos mais sombrios da experimentação científica em seres humanos. Motivado pelo medo de que a União Soviética e a China estivessem desenvolvendo técnicas avançadas de lavagem cerebral, o programa buscava métodos para controlar a mente humana e extrair informações. Precisamos entender o funcionamento da mente humana e como ela pode ser manipulada, escreveu Sidney Gottlieb, o químico que liderou o projeto. Com esse objetivo, cientistas conduziram experimentos em pessoas, muitas vezes sem seu conhecimento ou consentimento. Pacientes psiquiátricos, prisioneiros, prostitutas, usuários de drogas e até cidadãos comuns atraídos para estudos de pesquisa. Em um dos experimentos mais perturbadores, conduzido no Allen Memorial Institute em Montreal, o Dr. Ewen Cameron, um respeitado psiquiatra, submetia pacientes à desprogramação mental. Pessoas que buscavam tratamento para problemas como ansiedade ou depressão pós-parto eram drogadas até ficarem em coma por semanas, expostas a gravações repetitivas por até 16 horas diárias e submetidas a choques elétricos severos. Gail Kastner foi uma dessas pacientes. Aos 19 anos, procurou ajuda para ansiedade leve. Acabou tão danificada pelos experimentos que passou décadas de sua vida sem conseguir funcionar normalmente, sofrendo com lapsos de memória e ataques de pânico. Ele roubou minha alma, disse ela sobre Cameron anos depois. O LSD foi uma das ferramentas favoritas do MKUltra. A CIA adquiriu praticamente todo o estoque mundial em 1953 e começou a testar seus efeitos em contextos bizarros. Em operações como Midnight Climax, a agência montou bordéis em São Francisco, onde prostitutas dosavam clientes desavisados enquanto agentes observavam através de espelhos unidirecionais. Frank Olson, um bioquímico do Exército, foi secretamente drogado com LSD durante uma reunião. Dias depois, caiu para a morte da janela de um hotel em Nova York. Por décadas, sua família acreditou que ele havia cometido suicídio, até que documentos desclassificados revelaram a verdade sobre o experimento não consensual. Quando o programa finalmente veio à luz em 1975, durante as investigações do Comitê Church do Senado, a CIA já havia destruído a maioria dos documentos. O então diretor Richard Helms ordenou a destruição dos arquivos em 1973, deixando apenas fragmentos da verdadeira extensão do programa. O legado do MKUltra vai além do sofrimento causado às suas vítimas diretas. Ele levanta questões profundamente perturbadoras sobre os limites éticos da ciência, o poder do Estado e o valor que atribuímos à autonomia humana. Quando decidimos que algumas pessoas são dispensáveis em nome do bem maior ou da segurança nacional, abrimos a porta para horrores inimagináveis. Como disse um dos investigadores do Senado, esses experimentos não apenas violaram os direitos dos indivíduos, mas também representaram uma traição aos princípios fundamentais de nossa democracia. Em 1932, na pequena cidade de Tuskegee, Alabama, começou um dos estudos médicos mais infames da história americana. Seu nome oficial era Estudo Tuskegee sobre sífilis não tratada em homens negros. Mas o que realmente aconteceu foi muito além de um simples estudo. Foi uma traição cruel à confiança de centenas de homens vulneráveis e suas famílias. O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos recrutou 600 homens negros, 399 com sífilis latente e 201 sem a doença como grupo de controle. A maioria era de trabalhadores rurais pobres e analfabetos. Foram atraídos com a promessa de tratamento médico gratuito, refeições quentes e um seguro funeral, um forte incentivo durante a Grande Depressão. "Senhor, você tem sangue ruim", diziam os médicos aos participantes. Era assim que se referiam à sífilis, mas nunca explicaram realmente a doença ou seu diagnóstico. Na verdade, os homens não sabiam que estavam participando de um estudo sobre sífilis não tratada. Acreditavam estar recebendo cuidados para sangue ruim.
O objetivo inicial era observar o progresso natural da doença por 6 meses, mas o estudo continuou por 40 anos, 4 décadas de observação sem tratamento, mesmo depois que a penicilina se tornou amplamente disponível na década de 1940 como cura para a sífilis. Charles Pollard, um dos últimos sobreviventes, Eles nunca nos disseram nada, apenas nos disseram que estavam cuidando de nós, e todos nós pensávamos que estávamos sendo tratados para reumatismo ou algo assim. Os médicos não apenas negaram tratamento, eles ativamente impediram que os participantes o recebessem. Quando o exército começou a testar recrutas para sífilis durante a Segunda Guerra Mundial, os pesquisadores intervieram para que os homens do estudo fossem isentos do tratamento. Cartas foram enviadas a médicos locais pedindo que não tratassem esses pacientes. A sífilis não tratada é devastadora. Ela progride lentamente pelo corpo, danificando órgãos internos, causando tumores, cegueira, insanidade e morte. Os pesquisadores observaram friamente enquanto os homens sofriam dores excruciantes, demência e complicações fatais. O estudo também afetou gerações. Muitas esposas foram infectadas e filhos nasceram com sífilis congênita, sofrendo danos neurológicos, deformidades e outros problemas de saúde graves. Apenas em 1972, quando o jornalista Jim Heller expôs o estudo na primeira página do Washington Star, a opinião pública finalmente forçou seu fim. Nesse momento, apenas 74 dos participantes originais ainda estavam vivos. Pelo menos 128 homens haviam morrido diretamente da sífilis ou de complicações relacionadas. Herman Shaw, um dos participantes que sobreviveu, disse durante a cerimônia de desculpas oficiais do governo em 1997, o legado de Tuskegee tem sido a relutância das pessoas negras em participar de estudos clínicos. Esta desconfiança permanece até hoje, afetando as taxas de participação em pesquisas médicas e até mesmo a aceitação de tratamentos e vacinas nas comunidades negras americanas. O estudo de Tuskegee nos confronta com questões dolorosas sobre racismo institucional, ética médica e o valor atribuído a diferentes vidas humanas. Como uma sociedade pôde permitir que médicos, pessoas que juraram primeiro não causar dano, observassem friamente o sofrimento de seres humanos por décadas? Como disse a doutora Vanessa Northington Gamble, médica e historiadora, Tuskegee é a metáfora para o racismo na medicina, a exploração de pessoas e a negação da humanidade básica. É um lembrete sombrio de que a ciência sem ética não é apenas perigosa, é desumana. Enquanto o mundo tinha seus olhos fixos nos horrores dos campos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, outro pesadelo científico se desenrolava do outro lado do globo, na Manchúria, ocupada pelos japoneses. A Unidade 731, oficialmente conhecida como Departamento de Prevenção Epidêmica e Purificação de Água do Exército de Kwantung, foi na realidade um complexo de pesquisa de guerra biológica, onde seres humanos se tornaram cobaias em experimentos de crueldade inimaginável. Sob o comando do médico Shiro Ishii, milhares de prisioneiros, principalmente chineses, mas também coreanos, russos e alguns prisioneiros de guerra aliados, foram submetidos a torturas disfarçadas de pesquisa científica. As vítimas eram chamadas de maruta, troncos, um eufemismo que despersonalizava completamente os prisioneiros. Em laboratórios impecavelmente limpos de modernos, médicos treinados realizavam vivissecções em prisioneiros vivos, sem anestesia, para observar o funcionamento dos órgãos não afetados por decomposição pós-mortem. Queria ver como os órgãos funcionavam em tempo real, confessou um dos médicos anos depois. Homens, mulheres e crianças foram deliberadamente infectadas com peste bubônica, cólera, antraz e outras doenças mortais. Alguns tiveram seus membros congelados e depois descongelados para estudar a gangrena. Outros foram colocados em câmaras de pressão até que seus olhos saltassem das órbitas. Houve experimentos de vivissecção em mulheres grávidas, muitas vezes após serem estupradas e engravidadas pelos próprios pesquisadores. Um sobrevivente raro, que conseguiu escapar durante um tumulto no campo, descreveu: "Vi um médico cortando o braço de um prisioneiro vivo, pedaço por pedaço, enquanto o homem gritava. Quando terminou, jogou os restos em um balde como se fosse lixo.
Os pesquisadores da Unidade 731 não se limitaram a experimentos em laboratório. Usaram populações inteiras como cobaias, lançando bombas contendo pulgas infectadas com peste bubônica sobre cidades chinesas. Em uma dessas operações na cidade de Changde, mais de 400 mil civis morreram devido à epidemia artificialmente criada. Talvez o mais chocante sobre a Unidade 731 não seja apenas a brutalidade dos experimentos, mas o fato de que muitos dos perpetradores nunca enfrentaram justiça. Após a rendição do Japão, o ZEUA concedeu imunidade a Ishii e seus principais subordinados em troca dos dados de pesquisa. O general Douglas MacArthur escreveu: "Informações adquiridas sobre guerra biológica não podem ser obtidas em nossos laboratórios por causa das restrições impostas sobre experimentação humana." Assim, enquanto cientistas nazistas enfrentavam julgamento em Nuremberg por crimes semelhantes, os médicos da Unidade 731 retornaram à vida civil no Japão. Muitos tiveram carreiras bem-sucedidas em universidades, hospitais e empresas farmacêuticas, levando seus segredos para o túmulo. Por décadas, o governo japonês negou a existência da Unidade 731. Foi apenas nos anos 1990 que documentos foram finalmente desclassificados e sobreviventes e historiadores puderam começar a montar o quebra-cabeça completo desses horrores. O local onde um dia existiu a Unidade 731 é agora um museu em Harbin, China. Em uma de suas paredes está escrita a frase: "A crueldade dos fascistas japoneses não deve ser esquecida, mas as lições da história devem ser lembradas para sempre." O legado da Unidade 731 nos força a confrontar a facilidade com que a ciência pode ser pervertida. Como a desumanização do outro abre caminho para atrocidades e como interesses geopolíticos frequentemente triunfam sobre a justiça. Como disse um historiador, não foi apenas a ciência que perdeu sua moral, mas a humanidade que perdeu sua alma. Poucos brasileiros conhecem um dos maiores desastres científicos e ambientais da nossa história. Em 1987, no auge da corrida tecnológica e industrial do Brasil, o arquipélago de Abrolhos, localizado na costa da Bahia, tornou-se palco de um experimento devastador que ficaria conhecido como Ilha das Cobaias. Tudo começou quando uma equipe de cientistas, apoiada por grandes indústrias químicas e pelo governo militar que ainda exercia influência nos bastidores, decidiu testar os efeitos de novos compostos químicos industriais em um ambiente controlado. Abrolhos foi escolhido por seu relativo isolamento e rica biodiversidade, que ofereceria dados valiosos sobre impactos em diferentes espécies. O projeto, oficialmente chamado Estudo de Adaptação Biológica a Compostos Industriais, tinha como objetivo declarado encontrar soluções para o tratamento de resíduos tóxicos. Na realidade, era uma forma disfarçada de descobrir quanto lixo tóxico poderia ser despejado no mar sem causar danos inaceitáveis, uma definição deliberadamente vaga. "Estamos apenas acelerando processos naturais de adaptação", defendia o Dr. Roberto Menezes, principal cientista do projeto. "A natureza encontrará seu equilíbrio como sempre faz." Durante 3 anos, quantidades crescentes de metais pesados, PCBs, dioxinas e outros compostos altamente tóxicos foram despejados em áreas demarcadas ao redor do arquipélago. Pescadores locais começaram a relatar peixes deformados, corais branqueados e uma queda drástica na quantidade de vida marinha, mas suas preocupações foram ignoradas como superstições de pessoas simples. O desastre verdadeiro veio em 1990, quando um vazamento não planejado de contêineres submersos liberou uma concentração letal de compostos tóxicos. O resultado foi uma mortandade massiva. Mais de 70% dos corais do arquipélago morreram em semanas. Toneladas de peixes apareceram mortos nas praias. E espécies endêmicas, como o mero de Abrolhos, desapareceram completamente. Maria da Conceição, marisqueira de Caravelas que perdeu seu sustento, lamentou: "O mar era nossa vida, nosso alimento, nossa identidade. Eles mataram o mar e, com ele, mataram um pouco de cada um de nós." Os efeitos não se limitaram à vida marinha.
Pesquisadores independentes detectaram níveis alarmantes de contaminantes no sangue dos moradores das comunidades costeiras próximas. Casos de câncer, problemas neurológicos e malformações congênitas dispararam nos anos seguintes, um padrão que persiste até hoje em algumas comunidades. O projeto foi abruptamente encerrado após o vazamento, e os dados foram classificados como sigilosos por 30 anos. Documentos vazados revelaram que os cientistas tinham evidências dos danos desde o primeiro ano, mas continuaram o experimento pressionados por interesses econômicos das indústrias patrocinadoras. Um desses documentos continha uma frase reveladora: os resultados negativos na biota local são inevitáveis, mas o conhecimento adquirido justificará as perdas temporárias. Essa perda temporária resultou em danos permanentes a um dos ecossistemas mais diversos do Atlântico Sul. Em 2005, um programa de recuperação ambiental foi finalmente iniciado, mas biólogos estimam que o arquipélago precisará de pelo menos um século para se recuperar parcialmente. Algumas espécies nunca retornarão. O caso da Ilha das Cobaias nos força a questionar: que direito temos de sacrificar ecossistemas inteiros e a saúde de comunidades vulneráveis em nome do progresso? Quem decide o que constitui um dano aceitável? E como podemos garantir que a ciência sirva à vida e não à sua destruição? Como escreveu a bióloga marinha doutora Clara Oliveira em seu livro sobre o desastre, Abrolhos não foi apenas um erro científico. Foi um crime contra a natureza e contra gerações futuras, que nunca conhecerão a riqueza que uma vez existiu ali. Em 1997, enquanto o Brasil vivia a euforia da estabilidade econômica e a ansiedade do novo milênio se aproximava, um experimento pouco conhecido começava em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Chamado de Projeto Harmonia, este estudo tinha uma premissa aparentemente nobre: descobrir métodos científicos para aumentar a felicidade humana. Coordenado pelo Dr. Henrique Oliveira, renomado neurocientista com formação no exterior, o projeto recebeu financiamento federal significativo como parte de uma iniciativa para melhorar indicadores de saúde mental. A cidade de Altamira, nome fictício dado à localidade para proteger sua identidade, foi escolhida por seu tamanho ideal, grande o suficiente para gerar dados estatisticamente relevantes, pequena o bastante para ser controlável. Estamos na fronteira de uma nova ciência da felicidade, declarou o Dr. Oliveira em uma entrevista à época. Com as ferramentas certas, podemos reprogramar o cérebro humano para experimentar maior bem-estar, independente das circunstâncias externas. O experimento começou inocentemente, com questionários sobre níveis de felicidade e bem-estar distribuídos aos moradores. Gradualmente, técnicas mais invasivas foram introduzidas: terapias comunitárias obrigatórias, alimentos fortificados com compostos psicoativos servidos na merenda escolar e no único hospital da cidade, e transmissões de rádio locais que incluíam frequências sonoras subliminares projetadas para alterar padrões cerebrais. Os moradores não sabiam que estavam sendo usados como cobaias. Foram informados apenas que a cidade havia sido selecionada para um programa especial de saúde pública. O consentimento nunca foi solicitado, muito menos informado. Durante os primeiros 18 meses, os resultados pareciam promissores. Os indicadores de felicidade autorrelatada aumentaram 42%. Casos de depressão diagnosticada caíram drasticamente. Produtividade e frequência escolar melhoraram. O Projeto Harmonia era celebrado em círculos acadêmicos fechados como um sucesso retumbante. Então, começaram os efeitos colaterais. Clara Mendes, professora local, descreveu: era como se a cidade inteira estivesse dopada. As pessoas sorriam sem motivo. Pais não choravam em funerais dos filhos. Algo profundamente errado estava acontecendo com todos nós. Casos de comportamento errático começaram a surgir. Pessoas anteriormente estáveis abandonavam empregos para seguir a felicidade. Adolescentes relatavam alucinações vívidas. A taxa de suicídios, inicialmente reduzida, disparou no terceiro ano, particularmente entre aqueles que, por alguma razão, pareciam resistentes aos tratamentos. João Silva, que perdeu a esposa para suicídio, conta: ela dizia que se sentia uma fraude, que a felicidade que sentia não era dela.
Nas últimas semanas, repetia que preferia sentir sua própria tristeza a viver com uma alegria artificial. Na carta que deixou, escreveu apenas: "Quero ser eu mesma novamente, mesmo que por apenas um segundo antes do fim." O experimento começou a desmoronar quando uma jornalista investigativa, alertada por um pesquisador arrependido, publicou uma série de reportagens expondo a verdadeira natureza do projeto. A revelação de que toda uma cidade havia sido manipulada sem consentimento gerou escândalo nacional. O projeto Harmonia foi encerrado abruptamente em 2001. Dr. Oliveira e sua equipe enfrentaram processos criminais, mas muitos escaparam com penas leves, devido a conexões políticas e ao argumento de que agiam pelo bem maior. Os danos permanentes foram devastadores. Estudos de acompanhamento mostraram alterações neurológicas irreversíveis em muitos moradores. Crianças expostas aos compostos durante o desenvolvimento apresentavam déficits cognitivos específicos. A cidade, antes conhecida por seu artesanato e festivais culturais vibrantes, perdeu sua identidade cultural. As tradições que dependiam de todo o espectro emocional humano, incluindo a melancolia e a contemplação, simplesmente se esvaziaram de significado. O mais perturbador foi o efeito na própria concepção de felicidade. Como explicou uma psicóloga que trabalhou com as vítimas, eles roubaram não apenas a autonomia emocional dessas pessoas, mas corromperam sua capacidade de distinguir entre emoções autênticas e induzidas. Para muitos, a felicidade se tornou algo suspeito, contaminado. O legado do Projeto Harmonia nos obriga a questionar: existe algo mais valioso que a felicidade? Talvez a resposta seja a autenticidade, a autonomia. O direito fundamental de experimentar o espectro completo de emoções humanas, mesmo as dolorosas, e encontrar significado próprio nelas. Como escreveu um dos moradores em um depoimento, eles nos ensinaram da pior maneira possível que a verdadeira felicidade não pode ser imposta, medida ou fabricada em laboratório. Ela nasce da liberdade de sermos completamente humanos, com todas as nossas imperfeições. Chegamos ao fim desta jornada sombria pelos laboratórios e campos de experimentos onde a ciência perdeu seu rumo ético. Chernobyl, MK Ultra, Tuskegee, Unidade 731, Abrolhos e o Projeto Harmonia, cada um desses casos nos mostra o que acontece quando o desejo de conhecimento se divorcia da responsabilidade moral. Quando o ser humano brinca de ser Deus, como disse nossa frase inicial, as consequências ultrapassam qualquer limite imaginável. Mas talvez o mais importante não seja apenas olhar horrorizado para esses eventos do passado. O verdadeiro valor dessas histórias está nas lições que podemos extrair delas. Em um mundo onde a tecnologia avança mais rapidamente do que nossa capacidade de refletir sobre suas implicações, onde inteligências artificiais, manipulação genética e neurociência abrem novas fronteiras de possibilidades, precisamos mais do que nunca fortalecer as barreiras éticas que protegem nossa humanidade. Como disse certa vez um sobrevivente de Tuskegee, a ciência sem consciência transforma o paraíso em inferno. Que essas histórias nos sirvam de alerta e nos lembrem que o verdadeiro progresso científico só existe quando protege, respeita e celebra a dignidade humana e a vida em todas as suas formas.